Shema Amim, nações, Shema Brasil, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevo Mahuto Leolam Vaed. Escuta, nações, escuta, Brasil, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um, bendito seja o seu nome para todo sempre. Baruch atah Adonai, bendito seja o nome do Senhor a cada dia da nossa vida. Nesse dia, nesse momento, eu quero falar hoje sobre um tema talvez seja um pouquinho polêmico, mas eu quero falar com vocês hoje sobre qual foi o primeiro presente que Adonai deu ao ser humano. Após a sua criação, após ele ter criado, em primeiro lugar, ele deu a vida ao ser humano, né? Deu a vida. Mas após ele dar a vida ao ser humano, criar o ser humano, qual foi o primeiro presente que ele deu a esse ser humano? Um presente, quando você recebe um presente, o que você faz com ele? Você o aceita? Você o usa? Você aproveita? Será que um presente que Adonai nos dá é um presente ruim? Mas infelizmente muitos de nós não estamos aproveitando este presente que Adonai nos deu. Qual foi esse presente? Vamos ver na palavra do Eterno qual foi o primeiro presente que o Eterno concedeu ao ser humano. Nos fala em Bereshit, Gênesis, nos fala o seguinte, no capítulo 2, versículo 3. Quero ler a partir do versículo 2. E terminou Deus no dia 7º a obra que fez, e cessou no dia 7º toda a obra que fez, e abençoou Deus ao dia 7º e o santificou, porque nele cessou de toda a sua obra que Deus fez, que Deus criou para o ser humano. E nós podemos ver depois, quero ler mais uma passagem que nos explica claramente isso, que é em Êxodo 20, versículo 8. Estejas lembrado do dia de sábado, Shabat, para santificar. Nós vimos que lá no princípio, logo após ele criar o ser humano, ele santificou esse dia e o deu para o ser humano. E aqui nós podemos ver ele relembrando isso ao povo, às tribos de Israel. Sim, estejas lembrado do dia de sábado, Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o 7º dia é o sábado do Eterno, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o peregrino estrangeiro que estiver em tua cidade. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E repousou no 7º dia, portanto abençoou o Eterno o dia de sábado e o santificou. Sim, ele nos deu o dia de sábado. E esse dia nos foi dado, não foi após, aqui nós vemos na primeira parte aqui, ele criou o ser humano, Deus criou o ser humano. E logo após ele deu o quê? Um dia para nós estarmos na presença dele, que é
o Shabat, que é o sábado. Sábado significa o quê? Sábado, nós podemos ver que sábado significa um dia de descanso. É isso, é o significado de sábado no hebraico. Shabat nada mais é do que dia de descanso. Então, o sétimo dia é um dia de eu descansar, é um dia de eu ter comunhão com o Eterno, ter comunhão com os outros, com as pessoas, com minha família. É um dia de comunhão, é um dia dedicado a eu estar, a eu louvar, eu aprender, eu ter comunhão com o Eterno. Esse foi o presente que Adonai deu ao ser humano. Você está desfrutando deste presente? Quando alguém nos dá um presente e nós desfrutamos, nós utilizamos, aquele que nos deu esse presente se alegra. Ou você deu algum presente para alguém e essa pessoa nem sequer utilizou nada. Como você fica? Você tem prazer em continuar dando alguma coisa a essa pessoa? Adonai te deu. Você está utilizando? Você está aproveitando esse presente que Adonai te deu? Nós podemos ver, e hoje eu quero falar sobre isso. As pessoas deixam de ter bênçãos do Eterno por não aproveitar o que o Eterno deu. Foi o primeiro presente que o Eterno deu para nós. Sim. E quando a palavra do Eterno também nos fala em Provérbios, Mishlei 19:23, o temor de Adonai conduz a vida. Quem o tem fica satisfeito e não é tocado pelo mal. Quando reverenciamos o nosso Criador, Adonai, quando agradecemos a Ele, aproveitamos o que Ele nos tem concedido, nós aproveitamos, nós estamos na Sua presença, nós podemos aproveitar e ter e receber dEle aquilo que Ele tem para nos dar. Sim, Ele nos dá o melhor. Sim, Ele nos dá o melhor para nós podermos exaltar o Seu nome sobre toda a terra. Quando você guarda, quando você mostra que você ama esse presente que Adonai deu para você, você está mostrando para as demais pessoas que Adonai é teu Criador. Você está mostrando para as demais pessoas que você crê que Adonai é o Criador de todas as coisas, porque você guarda o dia que Ele santificou, você mostra que você crê também na criação de todas as coisas por um Deus supremo, sim, por Adonai, que criou todas as coisas em 6 dias. Sim. Você diz que crê na criação, crê na criação de Deus, de todas as coisas, crê na Bíblia, que é a palavra do Eterno, mas não recebe o presente que Adonai te deu? O que significa o Shabat? O que o Eterno quer nos ensinar através desse dia? Em primeiro lugar, nós vemos que o Shabat era algo que existia antes da queda do homem. Adão e Eva desfrutavam do Shabat antes da queda. Era um dia para eles compartilhar, se agradar, ter comunhão. E ao vermos que esse dia
foi criado por Adonai logo após a criação do homem, ele estabelece esse dia, nós podemos ver, assim nós vemos que o Shabat está no plano de Adonai desde o princípio, antes da queda do homem, e após a queda do homem é colocado. Também como que algo que venha a refletir, nós podemos ver no Novo Testamento, tem passagem que diz que o Shabat é um reflexo, é uma sombra de algo que ainda teremos. O Shabat é algo que nós tivemos antes da queda e é algo que depois da queda reflete algo que nós veremos no futuro, que vamos passar a desfrutar um dia ainda, novamente, desse Shabat. Sim. Então nós podemos ver, assim vemos que o Shabat está no plano de Adonai desde o princípio. E o que significa? O Shabat é para todos os que estão na presença de Adonai. Adão e Eva desfrutavam do Shabat enquanto estavam na presença de Adonai. E se eu, após a vinda de Yeshua, aceito Yeshua e aceito Jesus como meu Salvador, então neste momento eu passo novamente a estar na presença do Eterno. Novamente eu passo a ter comunhão porque Yeshua restabeleceu essa conexão minha com o Eterno. Ele é o caminho que me liga ao Eterno. Então, novamente, eu estou na presença do Eterno. E se eu estou na presença do Eterno, o normal é eu guardar o que o Eterno preparou para mim. E quando nós guardamos o Shabat, nós estamos mostrando que nós estamos já desfrutando de algo que Adão e Eva tinham antes da queda e algo que vamos passar a ter após passarmos para a eternidade. Sim, após a queda o Shabat foi colocado como uma ordenança. Nós vimos aqui quando ele é relatado em Êxodo 20, que o povo, que é uma das mitzvot, é um dos mandamentos que o Eterno determinou para o povo, que era para ser o povo de Deus. E se você diz que é do povo de Deus, você guarda os seus mandamentos. E Yeshua mesmo falou: como vocês podem dizer que vocês me amam se vocês não guardam os meus mandamentos? Eu mostro que eu amo a Deus, que eu amo a Yeshua, que Yeshua é o meu Salvador, quando eu guardo os seus mandamentos. Sim, e o Shabat é um dos mandamentos que eu devo guardar. E é o mandamento que menos é observado. Sim, e é o mandamento que mais nos traz bênçãos para a nossa vida. Sim, assim como é uma lembrança de algo da eternidade antes da queda e que teremos novamente após adentrarmos na eternidade com Yeshua, na presença de Adonai. Sim. Novamente, portanto, se eu digo que sou salvo por Yeshua e não guardo o dia de descanso, não guardo
não desfruto deste presente? Será que eu estou glorificando o nome do Eterno? Será que a minha conexão está realmente ligada ao Eterno? Será que eu realmente estou na presença, estou desfrutando da graça do Eterno que Ele quer me dar? Se a minha conexão com o Eterno for estabelecida, então eu vou guardar o Shabat, pois isso o Eterno ordenou, mesmo antes da queda do homem. Quando guardo o Shabat, sim, estou fazendo o que o Eterno pediu desde a criação do homem, que foi ter comunhão com Ele neste dia de Shabat, descansando e estando na sua presença. É a primeira das celebrações que Adonai ordena à humanidade. Ele ordena depois do Shabat. O Shabat é uma festa. É o momento de eu chegar na presença de Adonai, desfrutar da sua graça, desfrutar do seu amor, ser acalentado por Ele, receber aquilo que eu necessito. Depois nós temos, em Levítico, Levítico 23, nós temos 7 festas ainda, que são também festas que mostram os tempos que vão acontecer, toda a história da humanidade. Sim, toda a história da humanidade. Mas esta festa, que é o Shabat, ela estava na eternidade e nos leva de volta à eternidade. Porque o Shabat é algo da eternidade. Algo que estava antes e que virá após a queda do homem. Sim. Shabat é relembrar, é restabelecer a minha comunhão com o Eterno. Tenho o intuito de ensinar o povo quanto o que está preparado para o homem, o plano de Deus para a humanidade. Pois Shabat, ele é colocado após os 6 dias de trabalho. Nos lembra o período em que Yeshua, nos mostra o período que Yeshua estará conosco, governando toda a humanidade. Shabat profetiza a cada semana, nos remete ao período que Yeshua governará sobre todas as nações da terra. Sim, e estabelecerá o seu reino junto ao homem na terra. Agora sim, como rei, o rei dos reis. Então prefigura a sua segunda volta a esta terra, que foi criada pela palavra que é Yeshua, por Adonai. Sim. Adonai veio na primeira vez, mandou Yeshua na primeira vez, como servo sofredor, para pagar pelos meus pecados, para restabelecer a comunhão com o Eterno. Quando ele virá na segunda vinda, ele virá como rei. Ele não será mais meu advogado, mas ele será o rei que governará todas as nações da terra, sim. Mas queremos continuar falando deste dia maravilhoso que nós temos, esse presente maravilhoso que o Eterno nos dá. O Shabat é um dia de refrigério, é um dia
de alegria, é um dia de comunhão, é um dia para estarmos nos preparando. Lembra? Nos preparar para o Shabat, o 7º milênio? Sim, o Eterno já sabia que o homem estaria caindo, pecando. Mas ele já preparou desde o princípio. Foi a primeira coisa que ele preparou, guardando o Shabat. E mandando o homem guardar o Shabat. Mostrando, olha, um dia você voltará ao jardim do Éden. Voltará a ter comunhão comigo, como no princípio. Sim, o Shabat é algo que nos liga do jardim do Éden ao jardim do Éden. E nesse intervalo existe todo um tempo aonde o homem precisa se entregar novamente, aceitar novamente a salvação por meio de Yeshua, aceitar que o Ruach HaKodesh, que a palavra do Eterno, nos limpe, nos purifique, para que nós possamos novamente estar preparados para adentrar no Shabat do Eterno, na eternidade, no 7º milênio, quando Yeshua governará e nós teremos comunhão com o Eterno, livremente, na presença dele. Sim. Para isso, vamos a cada Shabat, então, buscar a sua presença, a sua orientação na palavra do Eterno, que ele nos deixou, sim, para nos renovar, para nos restaurar. A minha oração neste momento é o quê? Que cada um de nós, sim, tenhamos sempre um Shabat de refrigério na presença do Eterno, aonde nós possamos ser restaurados pela graça do Salvador, pela graça da salvação em Yeshua e pelo amor, graça e paz do nosso bendito e eterno e único Senhor e Pai, Adonai, o único que é digno de todo louvor, de toda honra, em todo o tempo, desde o princípio de todas as coisas, até a restauração das mesmas pela obra redentora de Yeshua, que será concluída no grande Shabat, segunda vinda, para instaurar o governo milenar, para podermos adentrar no 8º milênio, a eternidade com o Eterno. Feliz e abençoada é a pessoa que guarda o Shabat. Isso já está nos relatado, nós podemos ver em Isaías. Yeshayahu, nos fala isso. Isaías 56, versículo 2. Nós podemos ler o primeiro versículo ainda, que fala o seguinte: observem a justiça, façam o que é certo, pois minha salvação está próxima, minha retidão será revelada. Feliz, abençoado, abençoada é a pessoa que age dessa maneira, que permanece firme nesses ensinos e que guarda, olha, guarda o Shabat e não o profana, e se mantém longe da prática do mal, que guarda o Shabat. Você tem guardado? Você guarda o Shabat? A palavra nos afirma: feliz é aquele que guarda o Shabat.
Assim devemos receber e guardar com alegria esse dia que recebemos do Eterno e podermos ver que foi o primeiro presente que o Eterno nos deu, que deu a Adão e Eva, lá no princípio, que deu ao povo que guarda os seus mandamentos. Ele deu ao povo, falou: você quer ser o meu povo? Você quer ser o povo do Eterno? Você se diz do povo do Eterno? Então, receba esse presente, esse dia de refrigério, que não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto e nem é o sexto, mas é o sétimo dia que Deus abençoou e santificou para que nele você descansasse e tivesse comunhão com ele. E nesse dia, o Eterno abençoa. O Eterno concede cura, o Eterno concede graça, o Eterno concede tudo aquilo, refrigério, bênção, paz, saúde, para você novamente trilhar os 6 próximos dias, do primeiro ao 6º dia. E no 7º, novamente, você é reabastecido, renovado, para novamente trilhar este caminho, até nós concluirmos e chegarmos ao Shabat, o último dia. Por quê? Porque o Shabat foi criado no princípio, antes da queda do homem. E o homem, um dia, no final, ele remete ao final de todas as coisas. O 7º dia é o final, é o último dia. E o final de todas as coisas, quando novamente nós estaremos na presença do Eterno. Aqueles que guardam as suas mitzvot, inclusive e principalmente esta que já foi ordenada antes ainda da queda do homem, o Shabat. Um dia de comunhão com o Eterno. Sim. O Eterno, e nós podemos ver Yeshua falando sobre isso. Yeshua fala que o Shabat foi feito para o homem. Sim. Muitas vezes as pessoas colocam, não, vamos dizer, o Shabat não é um peso, o Shabat é uma alegria, é um presente. Presente nunca é um peso. Presente é algo que nos abençoa. E o Shabat nos abençoa. O Shabat é algo que nos traz graça, vida, liberdade, sabedoria, comunhão para vivermos na presença do Eterno. Sim, a palavra também nos afirma, nós podemos ver isso em Marcos 2, 27. E Yeshua fala exatamente isso para os seus talmidim, para os seus discípulos. Ele fala o seguinte: o Shabat foi feito para o ser humano, mas não o ser humano para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do Shabat. O Shabat foi feito para o ser humano. Nós podemos ver isso lá na criação. O homem foi criado e logo após foi dado a ele um dia de descanso, o Shabat. Deus santificou, Adonai santificou o 7º dia e o deu como um presente ao ser humano. Sim, esse é um presente que, infelizmente, muitos não têm desfrutado. E muitos até o rejeitam. Depois não entendem por quê. Muitas vezes não são abençoados. Esse é um presente que foi dado pelo Eterno. Você o recebe? Você o guarda? Você o tem? Sim. O Eterno nos deu
Se você se diz que faz parte do povo do Eterno, você guarda esse dia? Você tem guardado esse dia? Eu espero que sim, pois Yeshua é o Senhor do Shabat e o Eterno deu o Shabat para o ser humano. E é um presente que foi dado para o ser humano. Assim como Yeshua, o nosso Salvador, foi nos dado pelo Eterno, um presente da nossa salvação. Ele verteu o seu sangue por nós. Ele nos deu Yeshua. E quando ele nos deu Yeshua, a nossa comunhão foi restabelecida com o Eterno. E nós podemos novamente, fazendo parte do povo do Eterno, desfrutar do Shabat, que é um dia de comunhão, é um dia de refrigério, é um dia de alegria, é um dia de prazer, é um dia de festa. E é a primeira das festas que o Eterno nos deu e a principal das festas, a festa que é simplesmente uma graça imerecida que nós recebemos do Eterno, assim como Yeshua é um presente imerecido que nós recebemos de Adonai. Você recebeu Yeshua? Então receba também o presente do dia do descanso, que é o Shabat, na tua vida. E você verá toda a diferença que fará esse presente se você o guardar, se você o desfrutar na tua vida. Que o Eterno te abençoe, te guarde e que o Eterno possa se alegrar por você estar desfrutando desse dia. E Ele, juntamente com este dia, com este presente, Ele te concederá inúmeros outros presentes na tua vida. Que o Eterno te abençoe e te guarde e que você possa realmente aprender a desfrutar deste primeiro presente que o Eterno concedeu ao ser humano. Amém, amém e amém.